Dentro da ideia de transformar a nossa finança, dentro dessa ideia de fazer uma transformação, de fazer uma mudança das nossas finanças, nós precisamos focar primeiro em nós. Eu e você, muitas vezes, quando a gente precisa resolver uma situação, resolver uma questão financeira, a primeira coisa que a gente faz é focar no problema, é focar na situação em si, é focar naquela situação que dói, né? Eu vou dar um exemplo. Se você tem uma dívida, a primeira coisa que você faz é focar na dívida. E, na verdade, o ideal era, naquele momento, você desfocar completamente da dívida. Porque a partir do momento em que você desfoca da dívida, você é capaz de criar meios, criar situação, criar meios para eliminar a dívida, para resolver a dívida. E a pessoa me falou assim, mas como é que eu faço se eu tô... Olha só, presta atenção nessa situação, que talvez é a tua situação. A pessoa falou assim, olha, eu ganho, sei lá, eu vou pegar como exemplo, tá? Não vou usar os valores que a pessoa me falou, mas eu vou usar como exemplo. A pessoa falou assim, eu ganho R$1.000, exemplo. Eu tenho de dívida para pagar R$800. Aí você para pensar, se a pessoa ganha R$1.000 e tem 800 de dívida para pagar, a verdade é que essa pessoa, muito provavelmente, ela não vai conseguir honrar com essas dívidas, ela não vai conseguir honrar com isso. Você concorda comigo que ela não vai honrar? E aí, o que essa pessoa me falou que faz? Ela tem os R$800 de dívida, ganha R$1.000 e ela começa a fazer um monte de extras. Faz bolo para vender, faz salgadinho para vender, vende roupa, vende joia, vende perfume, vende um monte de coisa. Natura, Mary Kay. Essa pessoa é um polvo, né, que acaba criando vários braços. Para quê? Para aumentar esse dinheiro que entra, para ela conseguir pagar aquela conta, aquela dívida e passar perto com as outras contas. A verdade é que eu falei com essa pessoa o seguinte, a primeira coisa que você tem que fazer eu sei que isso vai soar estranho, mas é esquecer a dívida. Você fala, mas não tem como esquecer a dívida? Sim, é a primeira coisa que você deve fazer. Esquece a dívida e para de pagar a dívida. Mas não pode falar assim. Sim, eu estou falando isso no caso dessa pessoa, que é uma dívida com uma instituição financeira, com um banco, né? Tem dívidas e dívidas, né? Tem vários tipos de dívida que você precisa saber organizar essas dívidas. Mas estou falando de instituição financeira, que era o caso dessa pessoa, era dívida com um banco. E aí eu falei o seguinte, para de pagar essa dívida. O que vai acontecer quando você parar de pagar essa dívida? Ela vai virar uma bola gigante. Ela vai virar uma bola, né? Ela vai começar a crescer exponencialmente. E aí, o que você precisa fazer agora? Pegar os seus R$1.000 que você ganha, continuar fazendo os seus extras, porque você vai ter que continuar fazendo os seus extras. E aí, você vai, ao invés de você pagar R$800 de dívida, você vai guardar pelo menos R$400. Você vai guardar a metade desse dinheiro que você está pagando em dívida. Por quê? Porque esse valor que você está pagando para as dívidas, você paga as dívidas e você começa a criar outras novas dívidas. Aqueles R$800 que essa pessoa estava falando que paga, ela não consegue quitar aquela dívida. Faz sentido para você? Ela está pagando os juros, né? Porque se você tem uma dívida muito grande, você paga juros e não está quitando a dívida. E aí, quando eu falei assim, agora você vai parar de pagar essa dívida, e vai começar a guardar R$400. Ela falou, mas que estranho. Eu falei, sim. Aí você vai parar você vai começar a guardar R$400 daquele dinheiro, vai continuar fazendo... Neste momento, na sua realidade, você precisa fazer esses extras. Aí eu expliquei. Aí eu falei, você vai fazer esses extras, você vai guardar R$400. Os outros,
R$ 600 que sobra daquele dinheiro mais os seus extras, você precisa sobreviver, você precisa comer, né? Enfim, e aí eu falei para a pessoa o seguinte, falei agora os R$ 400, vamos fazer as contas aqui. Em 10 meses ele vai dar R$ 4.000, verdade? Em 10 meses ele vai dar R$ 4.000. Você vai, no final do ano, olha bem, isso foi uma dica que eu dei, uma dica de ouro, e eu vou falar para você que essa dica pode servir para você. Presta atenção, aí a pessoa fala assim, mas eu vou estar com a dívida lá nas cucuias. Sim, no final do ano, você procura a instituição e fala o seguinte, e fala para a instituição o seguinte, olha, qual é a proposta de pagamento, de quitação que você me dá? Aí a instituição vai dar a proposta de quitação. Ela vai falar, a dívida, vamos supor que a dívida é 30 mil, um exemplo, né? A instituição vai falar assim, proposta de quitação, eu vou te dar um desconto, porque quando você procura para conversar, para fazer uma proposta de quitação, eles vão te oferecer um desconto. Aí vamos supor que ele fala assim, vou te dar um desconto de 50%, é um grande desconto, né? E você vai pagar R$ 15.000. Olha bem o que eu falei, tá? A pessoa, eu falei assim, mas você não vai aceitar. Aí a pessoa falou, mas cara, se ele me dá um desconto se eu estiver devendo 30 mil e ele me dá um desconto de 50%, que vai dar R$ 15.000, cara, eu tenho que aceitar. Porque como é que eu vou fazer? Eu falei, não, você não vai aceitar neste momento. Você vai recusar a proposta. A pessoa falou, e aí? Aí ele falou assim, mas vai continuar crescendo. Sim. Aí você vai voltar para a tua vida, vai continuar trabalhando e guardando mais R$ 400. Em mais 5 meses, você vai ter guardado mais R$ 2.000. Aí em R$ 2.000, você vai juntar os R$ 2.000, vai dar R$ 6.000. Você vai procurar a instituição de novo, 6 meses depois. E aí você vai fazer aí você vai pedir para que faça uma contraproposta. Aí lembra dos 30? Provavelmente vai estar nos 40 ou mais. E aí eles provavelmente vão falar, vamos te dar um desconto e tal, vamos te dar 50% de desconto. E o 50% de desconto vai dar 20 mil. Aí ele falou para mim, mas cara, mas está aumentando a minha dívida, olha só, daqui a pouco eu não consigo mais pagar, fica impagável. Eu falei, eu estou te ensinando uma pequena técnica, uma coisa simples que eu ensinei, conversando com a pessoa assim, tá? Alguns minutos, eu ensinei para ela como sanar a maior dívida e a maior dor de cabeça dela. Presta atenção nisso aqui. E aí eu virei para ele e falei assim, aí você não vai aceitar também? Ele falou, mas que louco, o que eu estou fazendo? Eu falei, você está construindo algo para você sair disso daí. Ele falou, cara, mas nesse período vão estar me ligando, enchendo meu saco. Isso. Falei, essa é a parte mais difícil. Você tem que ter psicológico para aguentar. E aí, você vai dar um passo. Você vai procurar outra instituição financeira e vai mostrar a sua realidade, vai perguntar se a instituição quer comprar a sua dívida. Agora você vai procurar para comprar a dívida. A outra instituição, você vai levar e falar assim, olha, para eu pagar lá, eu pagaria com 20 mil. A outra instituição vai te oferecer um desconto maior, que provavelmente vai chegar entre 12, 13 mil. Já vai estar menor do que aquele de 6 meses atrás, provavelmente. E aí, eles vão te dar essa condição. Você também não vai aceitar. Ele falou, mas para que eu vou fazer isso? Eu falei, é para você ter argumento de negociação depois. Pronto. Fecha. Aí eu falei com ele, agora você vai voltar para o teu negócio, para a tua vida, e vai continuar guardando até o final do ano, que você vai guardar R$ 8.000. Presta atenção. Falei, agora você guardou R$ 8.000. Eu estou falando em 20 meses, não estou falando nem em 24 meses. Falei, em 20 meses você vai guardar R$ 8.000. Guardou R$ 8.000, final do ano você vai entrar no... Você vai procurar o Serasa e vai ver se a tua dívida está lá. Está registrado no Serasa. Provavelmente vai estar.
teu nome vai estar registrado no Serasa. No Serasa, você vai participar do Feirão Limpa Nome. O Feirão Limpa Nome, eles dão em torno de 95% de desconto. A verdade é que você vai quitar a sua dívida pelo o valor original dela de 3 a 4 mil reais. Se você fizer isso. E aí, sabe o que vai acontecer? Você vai ter pago as suas dívidas, vai estar livre das dívidas e vai ter dinheiro guardado. E aí? Olha que essa é uma ideia que aí a pessoa falou, mas é possível? Eu falei, claro que é. Se você fizer do jeito que tem que fazer, do jeito que eu estou te falando para você fazer, você vai ter. Agora, se você ficar desesperado, nervoso, na frente do gerente, quando você sentar na frente do gerente, eu falei procurar a instituição, você pode ligar para ele, mas se você ficar nervoso, porque ele faz pressão, ele faz uma pressão psicológica em cima. Se você ficar tenso, você vai ceder. Sabe por quê? Que a primeira coisa que ele vai falar para você, ele vai falar assim, olha, você paga R$800 por mês para quitar a sua dívida. Aí você fala, ele vai virar para você e vai falar assim, então, agora você tem a oportunidade de quitar a sua dívida pagando, sei lá, R$300, R$400 por mês. Você vai falar, perfeito. Mas não é perfeito. Por quê? Porque quando faz isso, aumenta-se períodos de juros compostos pagos. Então toma muito cuidado com isso. A primeira coisa que você deve fazer é pedir valor de quitação total, para você saber exatamente o valor que está sendo. Aí ele vai falar, o valor total é X, porque na verdade ele não sabe se você tem dinheiro para pagar aquele valor total ou não. Ele não sabe, né? Aí não, às vezes ele pergunta, mas você tem dinheiro para pagar? Aí você fala, não, eu quero saber, ué. E daí? Eu tenho direito de saber. Aí, quando ele te der, você fala, ok, muito obrigado, mas ainda não está onde eu quero. Aí vai perguntar, mas onde você quer que esteja? Aí você fala, eu vou consultar uma outra instituição financeira. Entendeu? Quando você falar assim, vai falar, mas peraí, como assim consultar outra instituição financeira? Você vai atrás de outra oportunidade. Você fala isso para você sair dali e não tem encheção de saco, né? Naquele momento. Porque, na verdade, eles vão até fechar a porta do banco para tentar não deixar você sair. Porque ele não quer que você saia. Ele quer que você se torne ali o cliente. Que vai pagar juros pelo resto da vida. A verdade é essa. E aí você, em muito pouco tempo, você vai quitar as suas dívidas, ainda vai ter um dinheiro guardado a partir disso. Isso é para você ver o quanto que enquanto eu estou pagando aquela dívida absurda, aquela dívida louca, eu nunca pago e nunca tem dinheiro guardado. A partir do momento que você faz isso, que você rompe com isso, que você rompe com esse dinheiro sendo... Vamos pensar numa situação seguinte. Você tem um fogo, um incêndio muito grande, mas muito grande, que está com uma labareda altíssima e você vem com uma caneca d'água e começa a jogar nesse incêndio. É mais ou menos isso que acontece quando você tem uma dívida muito grande e você começa e você vai pagando pedacinhos por pedacinhos. Esse pedacinho, vou dar um exemplo aqui. Quando você compra uma casa, por exemplo, uma casa própria, vamos supor que você paga 150 mil na casa, 150 mil na casa, e você vai pagar, sei lá, você dá uma entrada de 40 mil, 50 mil, uma entrada de 40 mil, e você vai pagar 360 ou 420, né? Às vezes é 420, 360, 360. Vamos pegar... Você vai pagar 360 vezes de 1.150. Para pensar o valor que você vai estar pagando. Aí quando você começa a pagar, a quitar as suas contas, quando você começa a pagar a dívida da sua casa, sabe o que acontece? Acontece que daqui a 3, 4 anos, 5 anos, a tua dívida total era de 110 mil mais ou menos, né?
A tua casa custava 150, você deu 40 mil de entrada e você ficou devendo, entre aspas, 110 mil. Daqui a 3, 4, 5 anos, se você for na instituição, no banco e falar assim, faz para mim, por favor, o meu cálculo de quitação. Eu quero o cálculo de quitação. Eu vou garantir para você que ela vai estar uns 108 a 109 mil. Olha que ela era uma casa de 110 mil e pouco. Daqui a 2, 3 anos, ela vai estar 108. Aí tu pensa assim, caramba, mas eu paguei, sei lá, 24 vezes de 1.100 e poucos reais. Isso é para você ter noção da quantidade de dinheiro que é jogado nesse buraco negro chamado juros. Ele vira um buraco negro e você vai jogando dinheiro ali dentro, o dinheiro some, vira água ali dentro. Ele cai ali dentro e evapora. Cai e evapora. Porque não tem a quantidade de dinheiro que você joga dentro desse buraco que resolve alguma coisa. Então, esse é o grande diferencial de você estar preparado. E a preparação não é só financeiramente, não. É estar preparado também psicologicamente, emocionalmente, para você sentar na frente do gerente do seu banco e negociar. E ter consciência que não é a primeira oferta, a primeira proposta que você precisa, que você deve pegar. Tenha consciência disso, não é a primeira. Na verdade, nunca é a primeira. Nunca é a primeira. É possível você conseguir quitar uma dívida gigante por um dinheiro que você nem imaginava que aquilo era possível. Mas como eu citei aqui a casa própria aqui, como eu citei a casa é um tipo de dívida que eu não aconselho você a quitar. Eu não aconselho quitar a casa própria. Não. Mas isso é uma conversa para o futuro. Eu posso explicar no futuro por que não quitar a casa própria. Na verdade, no treinamento Tira Sua Casa do Vermelho, eu falo com mais detalhes sobre isso. Eu falo sobre... tem uma parte do curso, né, uma parte do curso que eu falo só sobre casa própria. Porque o motivo pelo qual que eu falo de não quitar a casa própria, o motivo pelo que eu falo de não comprar a casa. Eu falo vários motivos, porque quando a gente fala isso, muita gente fala assim, mas como se não comprar, né? E é estranho eu falar isso agora, porque eu, durante muitos anos, eu sempre falei, né? Comprar a casa, ter a minha própria casa, eu sempre falei isso. Mas até eu aprender o que eu aprendi e o que eu vou ensinar para você. E aí é claro que assim, quando a gente aprende, a gente fala assim, gente, como é que pode? Como eu não conseguia enxergar isso? Por que isso não... A minha pergunta às vezes por que eu não sabia disso? Por que eu não sei disso antes, né? E aí, mas eu vou dizer para vocês que existem 4 leis, que é a lei da aceitação, que diz o seguinte: a pessoa que chega é a pessoa certa, lei número 1. Pessoa que chega é a pessoa certa. Lei número 2, tudo acontece na hora que tem que acontecer. Lei número 3, tudo começa na hora que tem que começar. Começa na hora que tem que começar. E a número 4 termina na hora que tem que terminar. Então é isso.